Saudações, queridos e queridas, este é o Rio Número J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galerinha, resumão completaço da semana sobre J1, J2 e também sobre J3. Bom, como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o Barbudo e Alegria na apresentação e comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. J-League de volta, finalmente, após um tempo, temporada 2018. Antes de começar o programa, e antes do Thiago se apresentar, vou passar uma pequena informação para vocês. Vocês devem ter estranhado que o nosso resumão aí, o nosso preview especial da J-League ainda não saiu. Não se preocupem, que a gente teve um pequeno atraso do programa, acontece, infelizmente, mas na semana que vem teremos um resumão completaço do o que esperar dos times, o que esperar de jogadores, o que esperar de tudo no futebol japonês em 2018. Agora sim, Thiagão, tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve Elias, salve galera, tudo em ordem, graças a Deus. Como você falou, a gente vai inverter um pouco esse ano, né? Em vez de fazer a preview antes, a gente faz após a primeira rodada. E deixo já o meu obrigado a toda a galera que compartilhou, que ouviu e que comentou no nosso último podcast sobre o Alex Santos. E teve até uma galera que deu essa ideia, né? Tipo, se não me engano foi o Thiago Figueiredo. Ele mandou pra gente lá no nossa caixa de mensagem perguntando se a gente poderia fazer uma prévia sobre todos os times da J-League da competição. Então, fica aí então a nossa resposta. Semana que vem a gente faz esse programa sobre os times, fala um pouquinho mais sobre quem que entrou, quem que saiu, o que que mudou e o que a gente espera para cada time da J1, e uma catadão bem rapidão, bem resumida assim, do que a gente espera dos times da J2, como a gente fez em 2017, como a gente fez em 2016, e assim por diante. E já estendo esse meu agradecimento para Michele Damasceno e pro Leibarg, que são os amigos que compartilharam e comentaram no último vídeo do Alex Santos, dos Lendas do Futebol, que não assistiu. Fica a dica de vocês estarem ouvindo um podcast que ficou bem bacana também. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz, muito obrigado. Eu vou falar. Sabe quem é Michele, Thiagão? Não. Minha primeira dama. Ah, olha aí, tá explicado. Tá explicado. Dona Michele, meu amor, um beijão pra você. Obrigado por prestigiar o Rio Número. Bom, Thiagão, e a J-League começou com tudo nessa primeira rodada, com grandes surpresas, bons jogos e uns jogos um pouquinho chinfrim. Começo de campeonato também, né? Primeira rodada. Aquele vulgo começo do campeonato. Perna pesada. Rodada. Exato, né? Bom, antes de eu falar a grande decepção da rodada, né, que foi o jogo que me decepcionou, vamos falar da abertura, que foi o jogo inicial que aconteceu na sexta-feira, que foi o empate de Sagan. Pra variar, né? Sagan passa ano, passa tudo, e pra variar acontece a mesma coisa, né? Sagan empatando em casa. Tivemos um empate em 1-1, pra variar, aquele resultado tradicional de Sagan, né? Tagawa marcando o primeiro gol da J-League de pênalti no começo do jogo, logo aos 2 minutos. Kobe começou bem o ano, hein? Já fazendo cagada, pênalti, imbecil. Mas aí o nosso querido Big Hafuna, no finalzinho da etapa final, marcou o gol do empate e ficou nisso aí. Joguinho, tá bom. O Sagan Tosso, ele abriu o placar aos 3 minutos, né? Um pênalti bobo do Nasu, que acabou levando o cartão. E esse placar se arrastou durante o primeiro e segundo tempo todo, né? O time do Vissel Kobe tentou criar algumas coisas, principalmente com o Mike Havner, né? Como digamos que o grande destaque pelo time do Vissel Kobe, e só que parou muitas vezes na mão do Gonda, né? O Gonda voltando pro Japão, fazendo talvez ali um recomeço na sua carreira, já que ele foi para fora e acabou não dando muito certo e tudo mais. Então o Gonda foi muito responsável por esse primeiro tempo todo com a vantagem no placar. E no finalzinho, né, quando eu basicamente já esperava que seriam os 3 pontos do Sagan, né, o que seria 1-0, que seria até um resultado clássico também, né, mais do que um empate. O time do Vissel Kobe acabou tirando o empate muito comemorado pelo Mike Havner, né, o famoso Big Hafuna que tanto Elias gosta, e o time do Kobe acabou conseguindo um empate meio que milagroso, né, porque realmente não jogou bem, o jogo tecnicamente foi muito abaixo, principalmente pelo time do Vissel Kobe, porque o Sagan a gente já sabe como funciona,
né? Então, como o Elias até falou, entra ano e passa ano, é o mesmo esquema. Então, em 2018, talvez o Sagan seja um pouco menos retranqueiro, mas vai mudar muito o esquema. Mas o time do Kobe, que tinha talvez ali a responsabilidade de sair um pouco mais no jogo, quase tomou o segundo, né? Mas aí acabou o empate, conseguindo um empate. O Podolski acabou saindo meio que aliviado, porque seria um dos mais cobrados, né? Por uma possível derrota do time. E aí foi uma estreia meio que ok pelos dois times, né? São dois times que já adianto que não tem muito o que esperar na temporada, né, Elias? Infelizmente aí é uma realidade, né? Sagan mais uma vez deixando a desejar. Lembrando que o nosso querido Toyoda foi para a Coreia do Sul, né? Sim. É um desfalque aí importante, mas vamos deixar essas coisas para o preview. E os times do meio de tabela, né? Não sei se o Kobe aí vai ter forças para ir bem no campeonato, embora tenha um ataque muito bom, né? A parte ofensiva do time é bom, com nomes de peso, mas vai ficar por isso aí. E agora, o que era para ser o jogão da rodada foi uma desgraça, né? Pude acompanhar na NHK, né, na televisão, o jogo, que foi o empate do FC Tokyo contra a equipe do Urawa, né? Para vocês terem uma ideia de tão bom que foi o jogo, no primeiro tempo, pasmem, a equipe do FC Tokyo deu um chute a gol. Caramba, apenas um chute a gol. E no segundo tempo deu 2. Desses 2, saiu o primeiro gol, aliás, que por sinal foi uma cagada defensiva da equipe do Urawa, né? Nosso querido Gadinho acabou falhando na marcação. Nosso querido Makino perdeu a bola para o Keigo Higashi e a equipe acabou tomando gol, né? Mas questão de 2 minutos e meio, quase 3 minutos depois, o Makino foi lá, se redimiu, né? Num lance de escanteio. Ele foi lá e empatou o jogo. Jogo sonolento, os times ficavam só tocando bola no meio campo. O Urawa ficava fazendo aquele famoso rodízio de bola, cozinhando galo lá na meia cancha, né, Tiagão? E pouco produziram, foi um jogo bem fraco. Eu fiquei bem chateado, porque foi o primeiro jogo que eu vi e fiquei de cara. Pois é, cara, na questão do FC Tokyo, a saída do Okubo, né, do time, e o time voltando a jogar no 4-4-2, mostrou muito que talvez a temporada passada o time do FC Tokyo meio que ia priorizar um pouco mais o ataque, fazer um time talvez jogando no 4-3-3, e isso acabou não surtindo tanto efeito como queria, né? Tanto que a gente falava que era o Dream Team, que tinha o melhor ataque e tudo mais na teoria, e na prática isso não se concretizou. Para 2018, acredito que o FC Tokyo vai tentar meio que trabalhar um pouco mais a bola no meio campo, né? Tem jogadores muito interessantes, né? Como o próprio Higachi, que fez o gol, tem o Takahagi, tem o Yonemoto, que por mais que não é um grande craque, é um cara que sabe tanto atacar como defender, e é o meio, digamos que é um dos cérebros da equipe. E na frente tem o Maeda, né? E tem ali o brasileiro Diego Queiroz, que por mais que não pode não ser um craque de bola, é um cara que tem a titularidade da equipe, é o camisa 9 do FC Tokyo. Agora, muito me estranha, Elias, a gente vê um Urawa Reds em 2018, claro, a primeira rodada, mas ainda jogando do mesmo jeito de 2017, ainda naquele 4-5-1, né, o meio muito congestionado, o Kuroki muito isolado na frente, e esse 1-0, esse 1-1 sonolento, né, que foi salvo pelo Makino, poderia ter sido muito pior, né, porque o time do Urawa, pelo que eu vi, já que eu estava acompanhando outro jogo e depois vi os melhores momentos, criou-se muito pouco na primeira etapa, na segunda o time acabou meio perdido, às vezes que o Kuroki conseguiu ter uma boa chance e estava muito bem marcado e estava muito isolado, então fica difícil, né? O Urawa que já teve o status score de digamos que a maior promessa de títulos do ano, começa 2018 desacreditado. Talvez seja a hora do time do Urawa conseguir meio que vencer ou driblar digamos que esse olho torto, né, que a mídia japonesa está falando, já que a saída do Petrovic ano passado, a vinda de um novo técnico, né, que é o Rory, mostrou que é o seguinte, né, se o Urawa não venceu até agora, dificilmente vai vencer. Talvez seja a hora do time de Saitama mostrar que a crítica está errada, né? Vamos ver se o Urawa vai conseguir convencer, né, essas críticas aí. Por ser começo do campeonato, elenco tem, né? A gente também sabe da habilidade negativa do Urawa, né, Thiagão? Sim. E um detalhe, o que você achou do Martins? Cara, eu achei a mesma coisa de sempre. Meia boca. Porque assim, o Martins, ele não é um cara ruim, mas também ele não é um cara
bom, assim, é mediano. Ele não tem um diferencial, é isso que você tá querendo dizer? Exato, ele é um jogador comum. Assim, não tem recursos ou uma coisa que destaque dos demais, assim, entendeu? Só pra lembrar a galera que o Martins é aquele Martins que na temporada passada, na verdade, duas últimas temporadas, tava no Yokohama, né? No Marinos. E agora Yokohama Martinos. procurar o Martins. E lá ele chegou a fazer, na temporada passada, 29 jogos e 5 gols. Mas o muito me estranha é que é um jogador que tem muito cartão amarelo, né? O ano passado foram 8 cartões amarelos. E em questão de J-League, é muita coisa. Então, é um jogador que a parte física dele, ele mostra que utiliza muito bem. Claro, é um jogador que nunca foi expulso, pelo menos nas informações que eu tenho. Mas é um cara que meio que chega meio pesado nas faltas, né? Quando tá jogando na defesa. Mas é um cara que tem tudo, na minha opinião, talvez de cair bem, assim, por algo como uma peça de reposição. Eu até achei esquisito ele começar já como titular, né? Pois é, rapaz. Pra mim ele é um jogador, na equipe do Marinos tudo bem, né? Mas no Urawa, pra mim ele é um jogador de segundo tempo mesmo, né? Só que se você for ver uma coisa, a equipe do Urawa não tem lá muitas opções. Por exemplo, o Lulu tá velho, o Lee também a gente sabe que ele é bom, mas ele já não tá mais aquela coisa também, né? O Yukiabe também já tem uma idade também muito avançada já, né? Pois é. Então, pelo jeito, o trio mais ofensivo do Urawa ficará mesmo entre o Muto, o Martins e o Kuroki, né? Uma coisa que a gente nem... Até pra não estragar muito o podcast da Preview, né? A gente vai nem entrar em muitos detalhes, mas o time do Urawa, ele começa muito enfraquecido, porque saiu muita gente e veio muito pouco, né? É verdade. Bem, vamos aguardar. Bom, mas uma coisa que eu fiquei muito satisfeito nessa primeira rodada foi uma grande surpresa. Aliás, não, surpresa não. Uma grande felicidade pra mim, que eu tinha muita expectativa, que foi a vitória do Santos de Hiroshima pelo Consadole Sapporo. Sim. E o gol vitorioso foi marcado por um jogador que eu gosto muito, que eu acompanho desde 2007 nas seleções de base da Tailândia, que é o nosso querido Teracil Dengda, né? Dengda já deixando sua marca aí na J-League, fazendo 1-0. O jogador da Tailândia é o jogador mais importante da Tailândia aí nos últimos anos, né? O atacante referência, aquele cara que chama responsabilidade no ataque, e estreou muito bem na J-League, fazendo seu golzinho. Vitória do Sanfrecce de Hiroshima, 1-0 para cima do Consadole Sapporo. E detalhe, né? Teve um compatriota aí de seleção tailandesa na equipe do Sapporo, que também estreou na J-League, que é o Son Krasin, né? Meio campista. Olha, só o número 18, né? Muito bom, jogou praticamente quase o jogo todo, né? E eu acho interessante que esse ano tem vários jogadores da Tailândia na J-League, né? Então mostrando que esse intercâmbio começa a ficar cada vez mais forte, né? Então, pro futebol tailandês que tá em desenvolvimento, né? Por mais que não conseguiu acesso à Copa e teve uma campanha muito abaixo e tudo mais, são jogadores que para a seleção e para o futebol local vai fazer muita diferença, né, Elias? A Tailândia, nos últimos anos, eles têm evoluído muito, né? Ficaram um tempo ali... Estagnados, né? Estagnados. Se eu não me engano, a última vez que eles haviam passado de fase para uma Copa do Mundo para disputar, a fase final das eliminatórias foi para de 2002, né? Então ficou um tempinho ali... Ah, não, se eu não me engano, em 2008 também. Não foi não. Foi só em 2002 mesmo. Então o time tem evoluído... Tem aí lapidado bons jogadores, né? Já havia feito uma boa Copa da Ásia também. Tem tudo para melhorar, e ainda mais agora que os jogadores estão na J-League, né, Thiagão? Um nível técnico muito acima dos demais. Então eles têm tudo para crescer mais e mais aí. Pois é. Falando sobre o jogo, o Sanfrecce Hiroshima, ele tem duas coisas interessantes, né? Ele ainda está jogando 4-4-2. No entanto, por mais que o time estava ganhando o jogo, o time do Sapporo tem, digamos que, as mesmas dificuldades ofensivas do ano passado, que é apenas o Botroid ali na frente, e talvez ali os jogadores de meio campo que muitas vezes tem que se preocupar em defender. Então o time do Sapporo joga muito no contra-ataque, né?
Até por causa que o Bothroyd era um jogador de muita velocidade, então é um cara que tem que receber muito mais a bola, né, para utilizar da parte física como um diferencial. Então fica ali a cargo do Komai, do Miyoshi, do próprio Son Grazin, do jogador que veio, né, que joga no meio campo. Então esses jogadores têm que apoiar o Bothroyd para que ele consiga fazer alguma coisa de diferencial dentro da área. Pelo lado do São Francisco de Hiroshima, é muito pelo contrário, né? Você tem ali o Dumb agora, tem o Patrick, tem o Cacho, tem o Aoyama que joga um pouco recuado, mas é um cara que sabe chutar muito bem. Então o time do São Francisco de Hiroshima, ele tinha um pouco mais de armas para poder jogar essa partida um pouco mais com calma, né? E tava com 1-0 no placar. Só que uma coisa que foi muito engraçado, que eu não prestei atenção, e depois eu peguei essa informação por um bom tempo, é que chegou algum momento do jogo que o São Francisco de Hiroshima fazia uma linha de 6 defensores. Então, assim, por mais que o time de São Francisco estava ganhando o jogo, o time está tomando uma postura de se tornar um pouco mais defensivo, até porque o ano passado foi uma das coisas que o São Francisco mais se complicou, quase foi rebaixado, tem todo aquele drama até para 2017 inteira. Então, para 2018, a primeira mudança que a gente vê no time do São Francisco é o seguinte: 1-0, 40, 55 minutos do segundo tempo, a equipe tem a intenção de começar a se fechar e ela começar a jogar no contra-ataque, né? Então, o time de Hiroshima, por mais que não tenha trazido nomes gigantescos, pensando em uma temporada muito gloriosa, pelo menos a gente tem a entender que a filosofia de Hiroshima nesse ano é se dedicar um pouco mais à defesa, né? Que foi um grande problema na temporada passada. Pelo menos para a estreia, deu certo. Agora, em questão do Sapporo, interessante que o time de Onion acabou jogando, né, na final da partida. E por mais que o time do Sapporo tenha essa carência de bons jogadores, porque principalmente na segunda etapa, né, o time cansa muito, os jogadores também de banco têm uma idade muito avançada, foi um time que não se desesperou, né? Conseguiu voltar para a J-League ano passado, conseguiu se manter, não passou tanto perrengue assim na parte do campeonato, e esse ano talvez o time do Sapporo tenha uma possibilidade de ouro, né, de conseguir se consolidar um pouco mais no campeonato japonês, se manter na J-League para 2019, e aí sim, né, o time já estabilizado, certinho, talvez comece a lutar pelo menos pelas Copas, né? A Levin Cup, a Copa do Imperador. E acredito eu aí que pelo que eu vi no site de notícias japoneses, né, como o Soccer King e tudo mais, a possibilidade de vir alguns jogadores no meio do ano pro time do Sapporo. Então é um time que pode ainda se reforçar um pouco mais, mas para 2018, por enquanto, é o que eles têm. Sapporo, que no meu ver é um time bom, né? Eu vou falar muito disso no preview. É um time que vai brigar pelo meio da tabela, e eu acho muito difícil que seja rebaixado, porque tá ajeitadinho. Perdeu porque foi fora de casa mesmo. Tiagão, sabe quem que perdeu essa rodada também? Quem? Teu amigo Levir, Tiagão. Verdade. Rapaz, o time parecia que ia começar muito bem, gol do Endo, né? Gol do Endo com um show na lateral direita, esquerda, perdão, do grande camisa 10 da seleção japonesa. Shokura. Ai, meu Deus, Shokurata dando assistência. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Xavier empatou. Depois o William Rocha, né, que é novidade na equipe, virou o jogo. Nagasawa fazendo o segundo golzinho. Mas o seu show, né, o grande Joe Soares, não, brincadeira, só o Joe, né, fazendo o gol da virada aos 39 do segundo tempo, né? Virando para a equipe do Nagoya. Esse que foi um jogo bom, né, Thiago? Eu vou pedir para você falar sobre essa partida, porque você assistiu os 90 minutos desse jogo, né? Pois é, cara, como grande gambista que sou, eu dei prioridade para esse jogo enquanto ele estava assistindo o jogo do Urawa. E foi o seguinte, cara, o time do Nagoya começou muito bem, né? Como o time do Nagoya Grampus começou um pouco mais nervoso, acabou tomando gol aos 3 minutos, uma jogada interessante do Korato que puxou a marcação de Brui, conseguiu dar um toque para trás pro Endo. E né, o Endo que quase saiu do time nessa temporada, e toda aquela especulação que ele iria para outro time e tudo mais, a continuação dele e o gol na sua reestreia na J-League foi uma coisa interessante, né, de se ver. No entanto, o time do Nagoya, por mais que tenha uma defesa um pouco desorganizada no começo, conseguiu o gol, né, com o Gabriel Xavier. No segundo tempo fez o segundo gol, né, já aos 51 minutos.
Então, isso mudou completamente o parâmetro do jogo, né? O time do Gamba demorou para conseguir fazer um empate. Numa jogada que teve o lance com o Nakamura ali, o Nagasawa para fazer o gol chutando no canto. E até então, o 2-2 já seria assim, um placar excepcional para o time do Nagoya, né? Tem toda aquela conversa do Nagoya ser, digamos, a própria torcida, né? Dizendo que o Nagoya vem para disputar o título, né? Então é uma coisa que a gente vai conversar muito sobre isso durante esse ano, porque o time do Nagoya ele tem essa digamos que esse marketing para 2018, né? Que ser o time que foi construído para pelo menos lutar pelo campeonato. Mas isso tá mais na cabeça da galera que tá seguindo o time do que basicamente a realidade, né? E o gol do Jô aos 34 minutos foi um grande achado, né? Ele acabou retomando a bola, conseguiu ficar numa posição muito ótima, chutou no canto do Higashi Guchi e meio que sacramentou os 3 brasileiros do Nagoya fazendo gol, né? E isso acabou repercutindo como a estreia do Jô, a grande estreia do Jô, mas assim, não foi uma grande estreia, porque o Jô não fez grandes coisas no jogo, né? E teve um chute a gol que o Higashi Guchi defendeu, ele teve algumas tentativas de arrancada, mas o Jô é aquele cara que dificilmente ele vai driblar 2, 3 para fazer um gol, né? Um cara que recebe ganhando a força, que talvez tenha um tempo de resposta um pouco mais alto do que alguns defensores, mas o Jô ele já não é um velocista, né? Ele teve uma primeira parte muito boa no Corinthians no ano passado, mas a segunda metade do campeonato, como corintiano posso dizer, que ele decaiu muito de finalização e tudo mais, junto com o time do Corinthians, né? Então, o Jô, talvez que o Nagoya contratou, esperando aquele jogo do primeiro semestre de 2017, mas o jogo de agora é um pouco diferente. Acredito que ele pode melhorar um pouco e até sobressair contra a zaga japonesa, mas ele não é aquele jogador que vem com o mesmo status do Podolski, por exemplo, né, de grande craque internacional e tudo mais. No entanto, né, os 3 gols foram mais que suficientes para ganhar o Gamba acabou se perdendo no final do jogo, e depois tomou o gol, não tinha, digamos que, mais cabeça para pensar no empate. O time acabou se fechando, tentou uma jogada ou outra, e assim acabou o jogo com a vitória do Nagoya. E o interessante é o seguinte, né, Elias? O Leverkusen ele vem com status para ganhar campeonato. E o Gamba é uma grande incógnita para 2018, né, porque a gente não sabe o que esperar. O time trouxe alguns jogadores interessantes, alguns jogadores do Ural, outros jogadores de outros times, mantém uma base sólida, mantém ali, digamos que um trio de meio campo interessante, né? Agora com o Fukuda, o Ichimaru e o Endo, né? E provavelmente que o Endo vai ali meio que jogar, às vezes ele, às vezes o Kono, mas é um time que não dá para esperar muita coisa se o coletivo não funcionar. É um time interessante, mas não é aquele Gamba de 2014, 2015 que tinha uma força ofensiva sensacional. Mas talvez ali o Nakasawa e o Kurata possa surpreender, mas aí vai depender de alguns fatores extra-campo. Em questão do Nagoya, também acho que é muito cedo pra gente falar que o campeão de 2018 já se concretizou, mas pela zoeira, é claro que pra mim o Nagoya já é campeão de 2018, assim como o Cereço era o campeão moral de 2017. Exato, né? Bom, vocês terão muito mais disso aí no preview da semana que vem. Sim. Só 3 observações, né? A primeira é que há quem defenda o Jô na seleção brasileira, né? Meu Deus. A segunda observação é que se fosse pro Endo sair, provavelmente iria pro Vegalta Sendai, né? Que é o Asilo FC. E a terceira observação eu esqueci, então segue o programa. Tá certo. Apesar que belo apresentador! Observação, se o Diego Souza for pra seleção, por que o Jô não pode ir, né? Mas tudo bem. Se o Renato Augusto é na seleção, né? Enfim. Tem muita bizarrice nessa CBF. Sim, muita. Bom, e no clássico dos novatos, né, Tiagão? O Shonan Bellmare bateu por 2-1 Fifare Nagasaki. Novatos porque estão de volta à primeira divisão. Detalhe, Fifare Nagasaki pela primeira vez na primeira divisão. Estreou mal, tadinho, né? Jogou fora de casa, mas era normal, né? Porque a equipe do Bellmare geralmente vai bem em casa, mas fora de casa goleado, por isso que sempre cai. O Iun-hyo abriu o placar para a equipe do Bellmare. O Tagami chegou a empatar, mas o Ishikawa no finalzinho deu números finais 2-1 Bellmare. Bellmare que já teve o primeiro confronto direto, né? Aí no campeonato, logo na primeira rodada. Porque no meu ver essas duas equipes vão lutar o campeonato inteiro.
pra não cair, né? E já se deu bem, já conseguiu tirar aí 3 pontinhos e uma vitória num confronto direto, Thiago. Pois é, cara, esse Ishikawa que fez o gol é um jogador da própria base do time do Shonan Bellmare, né? Então, o cara que tá lá desde 2014, então ele tem todo um aspecto de talvez ser um grande nome para essa temporada. E o problema do Vivari Nagasaki, eu acho, que nessa partida é que ele tomou o primeiro gol muito rápido. Né? Era 6, 7 minutos do primeiro tempo quando saiu o gol do Shonan Bellmare. E isso meio que deu uma, né, dá aquela desestabilizada, baque, né? Dá um baque fudido, porque você é uma estreia sua pela liga principal, é um time que nunca teve, tinha um pouco dos olhares da crítica japonesa por cima, porque, puta, como será que o Vivari Nagasaki vai se portar, né, jogando uma partida de J1, apesar que, se você parar pra pensar, Elias, foi até bom que a estreia foi contra o Shonan Bellmare. Né, que é um time que o time já jogou contra. Né, já pensou se fosse contra um Gamba Osa, contra um Cereço, contra um Kashima Hunter, seria uma estreia muito mais difícil, né, pro Vivari Nagasaki. Então, essa abertura contra o Shonan, pelo menos, apesar do baque, o time conseguiu depois devagarzinho soltando. Né, tanto que o gol do Tagami, que é um jogador que eu até desconheço, ele saiu 16, o jogo deu uma estabilizada, e o segundo gol do Shonan, do Ishikawa, que foi que eu comentei agora de pouco, veio só os 80 minutos do segundo tempo. Então, durante todo esse meio tempo, o time do Vivari teve ali uma possibilidade, tentou criar uma coisinha ou outra. Ele joga um pouco mais fechadinho num 3-4-2-1 ou num 3-4-3, dependendo como você vê. Então, é um time que tem ali uma ideia fixa de como se joga. Isso é interessante. O time veio de uma situação muito difícil, e esse, para quem não lembra, o Vivari Nagasaki quase entrou em falência ano passado, com vários problemas internos, e o time acabou vencendo tudo isso e acabou conseguindo seu acesso. Por mais que o Shonan tenha vencido, a posse de bola não foi tão grande assim, né? A posse de bola foi 53 contra 47, o time do Vivari Nagasaki chutou mais a gol do que o Shonan, 23 contra 22, então assim... O Vivari Nagasaki ele vai ter um problema muito sério, que é sempre os 20 primeiros minutos de cada primeiro tempo contra as equipes da J1. Depois que ele começa a perceber que talvez não é assim um grande bicho-papão, e o time começar a defesa a não tomar gols tão rápido, quem sabe o Vivari Nagasaki começa a pensar em jogar um futebol um pouco mais fechado, no contra-ataque, mais pelas pontas, para conseguir estar surpreendendo times que basicamente são apenas um pouquinho mais forte que eles. Né? O Shonan é um pouquinho mais forte que o Vivari Nagasaki, mas não é um time que vai golear de 5-6-0. O problema vai ser contra o nosso mascotinho 2018 começar a enfrentar os medalhões. E aí vai ser quando o time do Vivari Nagasaki vai ser meio que forçado a ultrapassar os seus limites. Espero que a gente esteja errado, mas é claro que a gente tem que dizer que o Vivari Nagasaki é um dos grandes candidatos a retornar a J2, infelizmente, pela questão de não ter muita noção de como joga J1, não tem muito investimento, mas ele mostrou no passado que investimento não é tudo. Quem sabe a gente tá errado nesse ano também. Bom, assim como foi o Matsumoto Yamaga, Sim. o Vivari Nagasaki é o nosso mascote para a temporada de 2018, né? A gente sempre adota um time mascote, assim como o Tokushima Vortex foi o nosso mascote também aquela vez, né? Sim, Fica aí a nossa torcida. Só um detalhe que eu esqueci de falar no jogo do Tokyo versus Ural, que aconteceu um lance polêmico já no começo do jogo, né, Thiagão? Em que o nosso querido goleiro Nishikawa acabou trombando com o Diego Oliveira, né? Verdade. Diego Oliveira, que é reforço do Tokyo para essa temporada. Um lance pra lá de esquisito, e no meu ver, quem errou foi o árbitro, né? O juiz errou e não dá a falta. O nosso querido Araki, né? Que nesse lance pra expulsão do goleiro, tava só ele e o goleiro, o Nishikawa foi correndo, foi direto nas pernas ali do nosso querido Diego Oliveira, né? Foi pra parar a jogada mesmo, né? Sim, ficou louco da vida, esbravejou. Não sei como não levou cartão amarelo também, né, por reclamação, mas realmente ele reclamou e com razão, né? Tá aí. Logo na primeira rodada já temos uma grande polêmica e que poderia ter feito a grande diferença no placar, né, nesse jogo. Sim, né? Pra mim, só não foi expulso porque é o goleiro do Ural Reds, é um goleiro que pode ir pra seleção. Se fosse o goleiro do Shonan Bellmare, teria sido expulso. Era canetado na hora, vermelho na hora. Sim. Bom, e uma última observação minha é o seguinte, que camisa bonita do Vivari Nagasaki. muito bonita, né? Foda demais, cara, foda demais.
Tá aí uma das camisas mais bonitas da J-League nos últimos anos, né? Muito Gostei massa. muito mesmo. E quem fez bonito nessa rodada também foi o nosso querido Vegalta Senpai, quer dizer, Vegalta Sendai, né? Venceu em casa o Rei Sol pelo placar de 1-0. O Rei Sol que teve uma expulsão, né? Nosso querido Nakayama levou 2 amarelos e foi expulso. Aliás, o Rei Sol desceu a bota nesse jogo, hein? Exato. Usando as palavras do próprio Thiago Bom Tempo, é um time catimbeiro, né, cara? É o time argentino da J-League, né? Se você for ver, todos os cartões do jogo aconteceram no segundo tempo, né? E o time do Rei Sol, quando viu que tomou o gol aos 53 minutos, né, do Itakura, o time trocou algum jogador de setor, não funcionou, ele começou a fazer o quê? Marcação de muita pressão no campo defensivo da equipe do Sendai. E essas faltas foram realmente porque o time estava tentando ou evitando o contra-ataque ou simplesmente forçando ter a posse de bola no campo de ataque, né? Então, isso é uma coisa diferente no futebol japonês, né? Essa marcação um pouco mais ríspida, acho legal e interessante. Mas o time do Rei Sol talvez tinha que ter um pouquinho mais de paciência, né? Tentar catimbar essa bola com posse de bola, não com faltas, né? Mas primeira rodada a gente acaba levando isso despercebido. Uma única coisa que eu achei muito esquisita foi até o goleiro Nakamura, né? Tomando cartão. Então, tipo, tá todo mundo batendo, tava perder FC. Agora, pelo lado do Vegalta Sendai, é inacreditável como esse time aprendeu a jogar bem, né? Ele joga com um investimento muito pequeno, com jogadores que basicamente perderam espaço em outras equipes, mas quando eram jogadores um pouco mais novos e ficaram um pouco mais velhos, e ele volta sendo tão encardido como foi na temporada passada, né? Eu até falei que na temporada passada que se o Sendai não caísse, eu compraria a camisa do Sendai, né? E ele não caiu, e depois o Lucas Prado até me lembrou disso, então esse ano tá nas minhas metas cumprir, né, essa minha promessa, ter uma camisa do Sendai, que é um time que quando ninguém acreditava nele, que ele se manteria na J1, quem iria imaginar que o Sendai ia continuar tanto tempo na J1, assim, ininterruptamente, sabe, tantos anos seguidos. E é um time que, se você for ver, que investimento que tem, né? Sendai não é nem longe um dos principais lugares que investem assim muito em futebol profissional. Então, Sendai que passou por um perrengue muito grande alguns anos atrás. Então, sabe, tipo, tudo culminou pro time cair pra J2 e ali ficar estagnado. E muito pelo contrário, tá aí lutando, né? Esse ano, eu não lembro o ano passado se ele tava jogando no 3-4-3, na minha cabeça era um 4-3-3, mas depois eu acabo pegando essa informação. Agora, o único porém é o seguinte, né? O time do Sendai, ele jogou muito bem porque fez o gol, e aí se fechou, o problema não era mais dele, o Rei Sol que se virasse no ataque. Eu quero ver esse Sendai jogando ao contrário, ele tomando gol e ele tendo que sair pro jogo para buscar o empate, possivelmente virada. Aí eu quero ver realmente se o Ishihara, se o Abe, se o Notsuda, que são ali digamos que os três jogadores importantes de frente do time, se eles vão ter essa paciência, essa catimba e essa inteligência de eles pegar para eles responsabilidade, né? Porque como o time, o gol saiu do zagueiro no começo do segundo tempo, e eles não tinham mais que sair pro jogo, então eles tiveram um ritmo de jogo muito, muito, muito lento. Eu quero ver se, quando o resultado for ao contrário, se o time do Sendai vai ter essa capacidade de ou jogar muito lento e ser muito efetivo, ou mudar um pouco isso, né? Jogar um pouco mais avançado, mudar o esquema tático, voltar para um 4-4-2, ou fazer alguma coisa que mude o resultado. Porque a minha única ressalva negativa é que eu achei o time do Sendai muito lento. Muito lento até nos contra-ataques. Então, tipo assim... velho, né? Tinha um contra-ataque e os caras não tinham fôlego. Então, a bola, ao invés de ser lançada rapidamente pro ataque, não... Saía do Itakura, passava pelo Nagata pro Ishihara tentar procurar o Abe. Então, assim, era muito passe e muito pouco objetivo. Eu queria ver um Sendai um pouquinho mais rápido. E questão do Rei Sol, é uma péssima estreia, porque se a gente for ver, pelo segundo ano consecutivo, o Rei Sol tem a segunda melhor campanha no segundo turno, né, ganhando vários jogos seguidos, como a gente falou no passado. Então, assim, o time do Rei Sol, ele vem muito badalado para essa temporada, talvez para ser o time que estaria correndo por fora para ganhar o campeonato. Agora, se começar a perder jogo bobo como perdeu esse, vai ser difícil esperar que o Sendai consiga pelo menos
chegar nas últimas 3, 4 rodadas do campeonato lutando por título, não só por ACL, né? Vamos ver se o sol não se apaga, né? Não vai ter um eclipse essa temporada. Se bem que o Rei Sol é o rei das peripécias, né? Lembramos daquele campeonato de 2015, que ninguém acreditava na equipe e foi pra ser ele, né? Então, exatamente. E esse ano é um ótimo ano pra Ito, Cristiano, Ramon, Essaka, sabe, Otani. Esses caras, eles aparecerem, né? E claro, Nakamura, o goleiro, conseguir uma vaga pra seleção, né? Vamos ver, né? Espero que depois da Copa aí ele finalmente consiga o seu espacinho na seleção japonesa. Tiagão, falando em seleção, tivemos uma mitagem nessa rodada. Qual seria? Adivinha quem marcou o gol na estreia da J-League? Não sei quem. Yuichiro Kakitani! Olha salvando a pele do Cereço aí, né? Salvando literalmente. No jogo contra o Marinos, jogando no Nagai Stadium, a equipe do Cereço saiu atrás do marcador com a Yamanaka marcando para a equipe do Marinos. Nos Gajo Veira pouco pôde fazer ali na batalha, né, para a equipe do Marinos. Mas aí Kakitani, sorrateiramente aos 41 minutos da etapa final, foi lá e empatou. Lembrando que a equipe do Marinos está de treinador novo para essa temporada, né? Que é o ex-treinador da seleção australiana, era o Postecoglou. Esse cara que eu conheci pessoalmente aqui na Copa do Mundo, né? Muito gente boa, por sinal. Eu falei aquele inglês arranhado, né? Aquele inglês tipo Ayrton Senna, falando tudo bugadão, sabe? Aquele Hermes Costa-Riquenho? Exatamente. Pude falar com ele ali quando a Austrália veio jogar contra a Espanha aqui em Curitiba. Um cara gente boa. Então desejo aí pra ele um bom trabalho na equipe do Marinos. Olha só, muito legal, cara. E bem, eu tava louco pro Marinos trocar de treinador, porque eu não gostava do antigo treinador do Marinos. E então agora essa temporada o Marinos ele começa uma filosofia nova, né? A equipe não mudou muita coisa, né, ao meu ver. Ainda é basicamente o Marinos 2017 com, né, pouquíssimas ali alterações e algumas peças de reposição talvez interessantes. Pelo lado do Cereço, mesma coisa. A gente basicamente é o mesmo time do ano passado, o ataque continua o mesmo, o meio-campo continua basicamente quase todo o mesmo, e a defesa ainda com os mesmos problemas, né? O time do Cereço ele toma um gol aos 17 minutos, o time não se desespera, mas também tem dificuldades muito grandes, né, na primeira etapa, foi um primeiro tempo muito ruim pro time do Cereço, e o time do Marinos, por sua vez, continuou criando, mas aí a defesa do time de Osaka acabou livrando, talvez a poder tomar um 2, 3-0 no finalzinho do primeiro tempo. Pro segundo tempo, o Maruhashi começa a sair um pouco mais pro jogo, né? Então, tanto que o Maruhashi, o zagueiro, começa a aparecer até um pouco mais adiantado em algumas jogadas como escanteio e tudo mais. Acabou tomando um cartão amarelo por isso, né? Digamos que forçando um pouco mais a barra para o time do Cerezo avançar o seu meio campo. O time do Cerezo começa a pressionar interessantemente na segunda etapa. O Sugimoto tem uma partida, né, um pouquinho mais ou menos, e aí sobrou pro Kakitani, que é o cara que quando as coisas não funcionam, meio que a responsabilidade é dele de fazer o gol, porque ele junto com o Rotari Yamaguchi são os grandes dois nomes da equipe, né? São ali talvez ali os jogadores que recebem melhor, né, da equipe, são os grandes homens propaganda do time do Cereço, e o Sugimoto está sendo esse terceiro homem agora. Então o time do Cereço ele conseguiu realmente um empate da cartola, né, porque seria uma estreia muito ruim para o time do Cereço depois da temporada excelente de 2017. E assim, há quem diga que o Cereço vem como um dos favoritos para 2018. Eu não concordo tanto assim com isso, mas é uma equipe que o ano passado jogou muito bem. Só que eu sempre acho que o time do Cereço falta uma pecinha talvez ali no meio campo para poder criar um pouco mais, né? Porque realmente o Sugimoto é um jogador relativamente pouco novo, tá despontando agora. O Kakitani, ele mostrou no passado que às vezes ele dá uma sumida, né? Às o Yamaguchi, às vezes. Pelo menos as últimas 2 temporadas ele foi assim. E o Rotari Yamaguchi, ele, por mais que ele seja um volante que joga pelas pontas, ele não é um cara que vai sair dali e vai bater uma falta e fazer um gol, né? Ele é mais um cara de toque, de velocidade, nem velocidade, mas um cara mais de toque, de posicionamento. Então o time do Cereço, ele vai ter que se reinventar em 2018,
ou ele vai ter que depender muito da genialidade adormecida do Cactani, né? Então a gente vai ter que comentar um pouquinho mais sobre isso na prévia, mas é um time que está mostrando que pelo menos o ataque funciona, e funcionou no final do meio tempo, no segundo tempo, quando o time do Marino já estava achando que estava tudo ganho. E uma observação interessante é que esse jogo marcou também ali um número histórico de aniversário de jogos do Nakazawa, né? Então ele foi ali parabenizado, né, pelo aniversário e a quantidade grande de jogos que ele tem pelo time. Então o grande Bomber ali faz 40 anos jogando como titular de uma equipe de J1, que é uma marca minimamente respeitável para um jogador que fez tanto pela seleção e joga muito bem em alto nível em 2018 também. Em 2013 ele não leva um cartão amarelo sequer numa partida, sendo titular absoluto em todas as temporadas. Exatamente, você vê em qualquer site de futebol, você coloca Yuki Nakazawa e você vê que todos os jogos dele tem 90 minutos, 120 minutos, então é um cara que joga tudo com 40 anos. Ele que faz aniversário dia 25/2 de 1978, data de nascimento do Bomber. E lembrando que ele é o jogador vinho, né? Quanto mais velho, melhor, né? Muito Inacreditável, né? Bom, muito bom mesmo, né? Bom, e o nosso atual campeão não fez por menos, né? O Frontale já começou moendo no campeonato, marcando 3-0 fora de casa lá em Shizuoka, né? No estádio Ekopa. No clássico da rodada, o Frontale 3, Jubiluata 0. Kengo Nakamura, Taniguchi e o Eduardo marcando seus gols. Lembrando que tivemos a reestreia do nosso querido Yoshito Okubo, né, que está de volta aí a equipe do Frontale. Falaremos disso muito ainda no preview, né? Ele que tem uma coisa alternativa, né? Tá usando a camisa do número 4 essa temporada. Olha só. Cara, eu vou te falar que acho que o Okubo ele vai ser titular mesmo dessa equipe, porque o time começou com Yokobayashi, a joia, né? E o Shinen, né, cara? Nada contra o Shinen, mas ele ainda tá muito verde ainda, né, cara? Um cara que basicamente quase não teve muita chance em 2017. O time do Frontale entrou ali no finalzinho de temporada onde o time estava extremamente redondo, então não tinha muitas mudanças. E aí o Kei Shinen não teve muitas possibilidades de estar mostrando o seu bom futebol, né? Então foram apenas 4 partidas no ano passado, teve um gol. Então o jogador que recentemente estreou na temporada vem aí tentando 2018, talvez ser, digamos, a grande estreia dele literalmente como equipe, ou tentar lutar um pouco mais por titularidade. Eu ainda acho um pouco difícil com a volta do Okubo. Se ele não tivesse vindo, talvez o Shinen teria ali uma possibilidade maior. Em questão de jogo, eu fiquei preocupado em questão do Jubiluata tomar 3 gols tão fáceis como foi, e o time não mostrou nenhuma força de reação, nenhuma. Nem parecia que ele estava jogando em casa, né? E digamos que o trio mágico do Jubiluata vai ter que mostrar um pouco mais de habilidade, né? Ali o Sr. Shunsuke Nakamura, o Adailton e o Kawamata tiveram uma partida assim de se esquecer. O Kawamata é aquele negócio, né? Sempre chutando de qualquer maneira, é um cara que soa muita camisa, mas falta muita qualidade. Até parece o Kazi no Corinthians. O Adailton, né? Que ele é um cara muito que sabe ter muita visão de jogo, é um cara muito que às vezes tem umas arrancadas interessantes. Esse jogo também não apareceu nada. O Nakamura, vocês já sabem já a minha opinião sobre isso, né? Não tem muito o que esperar. E fora isso, o time do Jubiluata entregue a partida, né? Então, assim, para ele não entrar em um possível time que vai lutar pela parte de baixo do campeonato, espero realmente que tenha sido apenas uma estreia ruim. Porque se engatar 2, 3 resultados de derrota ou de empate, sei não, cara. Sei não, Jubiluata 2018. Fica complicado. Lembrando que o Jubiluata tem um time bom, mas um time envelhecido, né? Vou comentar sobre isso no próximo programa. Para encerrar a primeira divisão, deixei esse último jogo que foi horrível também, que foi o empate de Kashima e Shimizu, né? Jogando lá em Shizuoka. Shimizu 0, Kashima 0. Jogo muito ruim. E a novidade é que no gol do Kashima Antlers não jogou o Sogahata, né? Jogou o sul-coreano com Sun Tae, Mr. Thiago Henrique Cruz. Lembrando que ele já está no Kashima Antlers desde a temporada passada, né? Pois eu não tenho uma opinião formada sobre isso.
O Sogahata é um goleiro de histórico no time do Kashima, mas a questão da idade pesa, né? Tudo bem que o Sogahata é aquele cara que todo mundo fala que ele sempre aparece em partidas decisivas, é um cara que quando ninguém acredita ele vai lá e defende um pênalti, mas não sei, acho que essa temporada o Sogahata vai estar meio que passando o manto mesmo para a próxima geração, e ele vai acabar ficando ali mais como digamos que um jogador estrela no elenco, para ajudar o elenco, do que basicamente ser usado em jogo, né? O Kashima, que esperava que ia atropelar o Shimizu, né? Acabou sendo surpreendido por uma equipe muito bem postada em campo, né? O time do Shimizu começou bem a partida, começou mostrando muita personalidade, né? Jogadas de lateral, algumas tentativas de lançamento para o Crislan e tudo mais. E o time forçou bem o time do Kashima no primeiro tempo. Tanto que o Crislan acabou sofrendo pênalti, não sei se foi o Crislan, alguém sofrendo pênalti para o time do Shimizu. O Crislan bateu, infelizmente errou o pênalti, né? O que na verdade assim, errou em detalhes, né? O sul-coreano foi lá e defendeu o pênalti, mas o Crislan bateu muito mal, telegrafou de bater no canto direito, e o goleiro coreano acabou defendendo, o que acaba deixando a posição do Sogahata mais difícil ainda, né? Porque o cara estreou na equipe, né? Em aspas, estreou e como titular e já defendeu um pênalti já, né? Mas o Crislan que bateu muito mal também. E na segunda etapa, o Kashima entrou naquele modo 2017, né? Os jogadores acabando atacando de qualquer jeito, o Suzuki querendo resolver sozinho, o Muka Nazaki tentando resolver sozinho, tentando passar por 2-3 jogadores. Então assim, foi um jogo onde os nervos do Kashima foram colocados à prova logo de cara. Tudo bem que foi uma estreia, a gente sabe que o time do Kashima ele já não estreou muito bem ano passado, jogo lutando, se não me engano ele acabou ganhando a estreia, mas foi num sufoco, ou acabou não ganhando. Então a gente sabe que às vezes os primeiros jogos do Kashima tem que meio que dar uma engrenada. A equipe é um pouco a mesma do ano passado, tem algumas pequenas diferenças, voltou o Shida que dá um ar um pouco interessante na lateral direita, temos jogadores novos no meio campo, mas é basicamente o Kashima 2017 atualizado. Agora tem que ver o seguinte, se essa equipe 2017 com as peças que veio para 2018 vão criar um time, porque o Kashima ele vem com certeza com aquele aspecto de sempre, lutar por título, né? Então uma estreia começa como o Shimizu é até perdoável, porque não perdeu. Agora para a próxima partida o Kashima tem que vencer, porque querendo ou não é o Kashima Antlers. Pesa a camisa, né? Pesa a instituição, então pesa demais, demais. Complicado, tem que melhorar isso aí. Bom, galera, eu não vou falar aí na primeira rodada aí da classificação da CL, rebaixamento, que tá muito cedo, primeira rodada, e também não vou falar de artilheiros, mas eu vou falar de uma coisa importante, que tivemos uma mudança no regulamento da J1 e J2 essa temporada, né? Agora, existem 2 rebaixamentos diretos, cai o 17º e o 18º, lembrando que até o ano passado caíam 3, né? O 16º, o 17º e o 18º. E agora, o 16º, ele vai ter uma chance de permanecer na primeira divisão. Por quê? Porque na segunda divisão, continua assumindo automaticamente o primeiro e o segundo, continua aquela regra do terceiro contra o sexto, e fica apenas um time, mas dessa vez, essa equipe vencedora desse playoff não sobe direto, ou seja, terá um playoff entre o 16º da primeira divisão contra o campeão do playoff da segunda, né? Tá aí uma inovação na D-League essa temporada. Não sei se vai manter esse aí no decorrer das outras temporadas, mas para a temporada 2018 temos essa grande novidade aí que a maioria do pessoal não gostou, né? Porque quem era da segunda divisão tinha a vaguinha direta no playoff, né? Agora vai ter que disputar com o da primeira ali. O pessoal da J2, claro, da primeira divisão agradece, né? Que tem uma chance de ficar, mas o pessoal da J2 ficou bem de cara com isso, hein? Olha, então deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor, sei lá, que o Mito Holy Hulk ganhe o playoff jogando lá aquele contra os jogadores, contra os times que não passam direto. Aí, se o Mito Holy Hulk ganha esse playoff da J2, ele vai ter que jogar com o cara com o 16º da J1 e tem que vencer para conseguir subir, senão ele não sobe. Que beleza, hein? Fogo, né?
Eu acho que isso é pro Jeff United nunca mais voltar de Coitado do Luquinhas. Cortado o Luquinha da galera. E, bem, é triste porque a luta do terceiro até o sexto colocado para se manter nesse playoff e as equipes vencerem esse playoff, que já é difícil depois de jogarem aí 30 e tantas rodadas, já é um negócio muito, muito complicado mesmo. Aí agora, eles têm que jogar o playoff e ainda tem que jogar uma partida contra o cara da J1 para conseguir subir, é uma dificuldade muito grande para o time da J2. Fogo, né? Bom, falando da J2 agora, passando para J2, temos uma rodada muito legal, com jogos muito interessantes, que foram os seguintes, pessoal. O Avispa bateu o Gifu por 2-0, o Mito meteu... Olha o Mito, hein, Thiagão? Meteu 3-0 no Montevideo Yamagata, o Totig perdeu em casa por 8-4-2, o Verde meteu 2-1 no Jeff United, olha aí, hein? Yokohama FC e Matsumoto ficaram no 0-0. Kamatamare Sanuki perdeu em casa para o Oberex por 1-0. O Oberex estreando bem aí na segunda divisão. Tokushima perdeu para o Fadiano Okayama em casa pelo placar de 1-0. Ehime 1, Tsuegen 2, Kyoto 0, Matida Zelvia 2. Omiya 2, Kofu 1, né, no clássico dos rebaixados. Lembrando que essas equipes estavam na primeira divisão na temporada passada. E o Reno Fallers, o Renofa Yamaguchi da massa, o Mito, o melhor time da J2, meteu 4-1 na equipe do Ross Kumamoto, só não foi 4-0 porque levou gol praticamente no último lance, né? Um jogo que eu destaco aí nessa J2 foi o jogo do Omiya, né? O Omiya contra o Kofu, equipes que estão na segunda divisão para essa temporada, né? Caíram da primeira para a segunda. Jogo interessante com gols do Matheus do Shimovic, né? Para a equipe do Omiya, e o Lins de pênalti no começo da etapa final, marcando 2-1. E já tivemos... É aquele Lins? Lins Vandowski? Olha só, que beleza. Lembrando que o Shimovic, né, tá na equipe do Omiya essa temporada. Viu? Shimodeus? Pensa, eu não vou ficar com esse jogo aí, eu vou jogar onde eu vou ser titular. E o destaque também pro clássico, né, dos times grandes do Tóquio, batendo o Jeff pelo placar de 2-1, né? Pois é, algumas informações interessantes, porque realmente não compensa muito falar nem sobre tabela, porque vai mudar muita coisa. Mas assim, algumas coisas nunca mudam, né? Que é o Jeff perdendo na primeira rodada, o Kyoto perdendo na primeira rodada, né? E o Machida Zelva e o Renofa ganhando as primeiras rodadas, né? E o Tóquio Verde enganando os seus torcedores ganhando a primeira rodada. Então, aí, e assim, eu tô muito interessado em saber como o Muralha vai sair na J2 como goleiro do Brex Niigata. E assim, o time do Yokohama FC, por mais que, claro, eles nunca fazem marketing assim de vamos ganhar esse ano e tudo mais, mas a filosofia de trabalho está bem consolidada. Então acho que esse é um bom ano para o Yokohama, pelo menos lutar pelo playoffs, ou pelo menos chegar no playoff. Então fica essa minha expectativa. Por mais, é questão de esperar para funcionar, né, cara? É muita rodada, eu sempre falei isso. Eu acho que 22 times é um assassinato muito grande, cara, pra J2, porque é muito jogo muito longe, é umas equipes cada uma em um local diferente, província diferente. Então eu acho que 20 times estaria de, sim, muito bom tamanho. 22, um pouquinho demais. Mas fazer o que? Eles mudam tanta coisa e o formato do J2 continua sempre já de lado, né? Então eu começo a me questionar se a Federação Japonesa está realmente se importando com os times da J2 para se tornarem bons times, viu? Porque pelo jeito eles estão só priorizando equipes que estão trazendo retorno financeiro. Porque colocar um playoff a mais para depois dos caras jogarem aí quase 40 partidas, cara, numa temporada, é sacanagem. E detalhe, né? Agora tem rebaixamento direto, não tem mais playoff também para rebaixamento. Ou seja, se dois times licenciados da J3 terminarem primeiro e segundo, caem os dois últimos da J2, né? Então já deu uma complicadinha para ver se o pessoal se esperta. E sobre a equipe da Ubirex, quero passar aí 3 observações. Primeiro, o Muralha foi titular nesse jogo, foi bem,
não comprometeu. A segunda com o nosso querido Thales, que também veio do Brasil essa temporada, né? Lembrando que o Muralha era do Flamengo e o Thales era do Vasco, né? Entrou no decorrer da partida. Uhum. E o gordo lazarento, rolê de poço do Bruno Meneghel, nem relacionado foi pra partida, né? Esse barril do caralho. E espero que nem jogue. Que beleza, né? Então, assim, o time do Alvirex, ele não vem como um franco atirador que vai lutar por nada. Mas, assim, não é que não vai lutar por nada. O marketing é muito modesto pelo que o time vai fazer em 2018. Né? Mas, assim, pelo menos a vinda do Muralha e do Thales é para dar um reforço positivo na equipe. Né? Agora, o Bruno Meneghel... Né? É o Bruno Meneghel. O Bruno Meneghel é o Bruno Meneghel. O Bruno Meneghel pra mim é nível, lembra Cortez no Albirex? Vai ser a mesma coisa, assim, entendeu? Então, né, vamos como assim, disse o bebê no cara, é engraçado porque ele é gordo. Ó o bullying. Eu posso ter direito. Vai ficar feio pro Albirex e o time pelo menos não tá pra um playoff. Né? Então, porque assim, o Muralha é um bom goleiro. Por algumas rodadas ele foi um grande nome dentro do time do Flamengo, chegou a fazer um marketing muito interessante, até pediu a seleção. Então o Muralha ele acabou dando uns vacilos, mas isso não apaga o que ele fez, né? Tudo bem que o brasileiro tem memória curta, né? Mas assim, a ida dele pro Japão foi mais para dar uma apaziguada nesse negócio, né? Ele não acredito que ele não vai ser um goleiro que vai fazer história na J2, nem no futebol japonês. Pode ser que ele mude de ideia. Mas eu acho que ele foi meio, né, digamos que para apagar um pouco essa fogueira, né? Para as coisas estabilizarem para depois ele voltar pro futebol brasileiro. Mas assim, se ele fazer uma boa temporada e ajudar o time do Albirex a ter uma defesa um pouco mais sólida, o trabalho dele já está muito bem feito. E aí, se o Albirex vai ter um time interessante, que vai aguentar jogar a temporada toda, que vai lutar por campeonato, se vai lutar por acesso ou não, aí são outros 500. Mas o time do Albirex melhorar a sua defesa, eu tenho certeza que pelo menos a parte de playoff está garantida. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Como eu disse, né, não vou dizer aí sobre tabela, classificação artilheiros, que está muito cedo. Só um detalhe importante, que J3 não teremos hoje, porque o campeonato começa apenas no dia 9 de março, né? Tem mais aí umas 2 semaninhas para o campeonato começar. Mas vocês não ficarão sem o J3. Não se preocupem, meus queridos e queridas. Tiagão, mais alguma coisinha ou sayonara? Sayonara, até semana que vem, foi legal. E aí não se esqueçam que semana que vem tem preview da J1, né? E aí voltamos aquele cronograma de sempre, né? Que é esperar 2 rodadas. E a gente faz aqui compiladinho interessante sobre tudo que aconteceu na J1 e J2. E última informação, rodada 2, né? Da J1. É no dia 2/3, com jogos às 7 da manhã. E dia 3/3, com jogos às 2, às 3, às 4 e às 7 da manhã. Então fiquem espertos, procurem no Google para vocês se organizarem, para vocês assistirem os jogos que vocês mais se interessarem. Maravilha, Thiagão. Muito obrigado aí pelo programa, galera. Nos vemos na semana que vem. Fica aí meu agradecimento. Estamos de volta aí. Eu no Maru, levando o melhor do futebol japonês para vocês, galera. Até semana que vem. Valeu, tchau. Sayonara.